E aí, pessoal, vamos começar? Agora, o assunto é outro, né? Acabei de falar sobre orçamento, acabei de falar sobre a nova roupagem, técnicas orçamentárias, enfim. E agora, iniciarei o tema receita. Está lá no nosso edital Estrutura da Receita. Então, vamos aprender o que é essa receita e como ela está estruturada. Primeiro passo é entender que a receita representa um ingresso, uma entrada de numerário no cofre. E se eu estou aumentando a minha disponibilidade, eu estou tendo renda para utilizá-la na aplicação dos serviços públicos. Então, receita é ingresso que vai aumentar a disponibilidade. Mas há um conceito geral que vocês vão ver a partir de agora, onde essa receita, esse ingresso, ele pode ir por outro caminho também. Pode ser um ingresso que não pertence ao Estado, um ingresso que o Estado vai arrecadar, mas ele terá que devolver. Como assim, Wilson? Tudo a seu tempo. Um conceito amplo agora da receita para iniciar ou retomar, né, o nosso curso Finanças Públicas, concurso nacional unificado. O tema de agora, receita. Conceito amplo. Entende-se genericamente por receita pública todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de que derivem direitos a favor do Estado, quer seja oriundo de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença, ou caso figure como depositário dos valores que não lhe pertencerem. Opa! Ou caso figure como depositário dos valores que não lhe pertencerem. Como assim, Wilson? Gente, mais uma vez, receita representa a entrada de recursos, ingressos de valores nos cofres públicos. E a partir de agora, você já vai saber que esse ingresso poderá ser extra-orçamentário ou poderá ser orçamentário. Orçamentário é a receita pública propriamente dita. Então, se preparem, pois a banca vai cobrar de vocês a diferença entre uma e outra. E desde já, eu já quero deixar uma dica aqui para vocês. Como identificar na questão se você está diante de uma receita orçamentária ou de uma receita extra-orçamentária? Gente, preste atenção. Você vai fazer o seguinte. Diante do ingresso, pergunte: essa renda que eu estou olhando, que o Estado está arrecadando, é dele ou ele vai ter que devolver mais cedo ou mais tarde? Como assim? Você vai ter que devolver? Imaginem um órgão ele realizando uma obra. Para isso, ou como consequência legal da execução dessa obra, ele poderá cobrar uma garantia contratual, que chamamos de caução, ok? Ele vai lá e cobra da empresa que venceu a licitação 5% da obra, a título de garantia contratual. E a empresa vai e deposita na conta deste órgão. Então haverá uma arrecadação, um aumento na disponibilidade. Ok até aí? Vamos passo a passo. Com a entrada desse numerário, você vai perguntar: essa renda que o órgão está arrecadando é dele ou ele vai ter que devolver? Deixa eu ver, Wilson. Espera aí. É uma garantia contratual. Então, quando a obra for executada, ele terá que devolver. Portanto, a renda não é dele. A renda pertence à empresa. A renda pertence a terceiros. Então, logo a obra venha a ser concluída, haverá a devolução. Então, se a resposta for essa, não, a renda não é dele, a renda pertence a terceiros, você estará diante de uma receita extra-orçamentária. Agora, se a resposta for a renda é do Estado, tipo, um tributo arrecadado, de quem é a renda? Do Estado. O Estado vendeu um bem, de quem é a renda? Do Estado. Então, essa receita será orçamentária. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Quando estiverem diante do ingresso, na dificuldade de classificar se é receita orçamentária ou se é receita extra-orçamentária,
pergunte: essa renda pertence ou não pertence ao Estado? Se pertencer ao Estado, receita orçamentária. Caso não pertença ao Estado, será uma renda de terceiros, será uma receita extra-orçamentária. Então ficou a dica inicialmente aqui, né, para a gente começar a trabalhar. Mas agora eu vou entrar, propriamente dito, no X da questão mesmo e diferenciar o que é a receita orçamentária da receita extra-orçamentária. Começarei com a receita orçamentária. Conceito: disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público, instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. A receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Ora, se a receita orçamentária é uma renda que pertence ao Estado, ele vai utilizar essa renda para financiar as necessidades públicas, atender às necessidades públicas. Não é lógico isso? Receita orçamentária pertence ao Estado, então será fonte de recursos para atender às necessidades públicas. Continuou. Essas receitas pertencem ao Estado, isso é importante, hein? Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Via de regra, estão previstas na LOA? Exatamente. Mais uma dica aqui, para que vocês possam anotar e não esquecer, hein? É o seguinte: toda receita prevista na LOA sempre será orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Eu repito e explico. Toda receita prevista na LOA sempre será orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Wilson, explica agora. A banca pode questionar isso, gente. Você pode encontrar uma questão parecida com essa. Toda receita orçamentária deve constar na lei orçamentária anual? Não, nem toda ela constará na lei orçamentária anual. Imaginem os tributos que foram criados após a elaboração do orçamento, mas antes do início do exercício financeiro. Ok? Como assim, Wilson? Digamos que no dia 31 de agosto de 2023, aqui, ó, foi elaborado o projeto de lei a ser executado em 2024. É assim que acontece, não é? Elabora em um ano para executar no outro ano. Já expliquei bastante isso aí. Logo após a elaboração desse projeto, mais ou menos aqui, foi criado um tributo. Tributo criado após a elaboração do orçamento. Eu pergunto, esse tributo, mesmo não estando na LOA, poderá ser arrecadado em 2024? Pode ou não pode? Deixa eu ver, Wilson. Tem aquela história que você falou que o direito tributário não depende do direito financeiro. Não é isso? É, por aí. Então, se esse tributo não está na LOA, mas seguiu as regras do direito tributário, ele pode sim ser arrecadado em 2024. Perfeito. Então, não esqueçam disso. O direito tributário não depende do direito financeiro para criar os seus tributos. Portanto, gente, esse tributo criado após a elaboração do orçamento, mas antes do início de 2024, ele vai sim ser arrecadado em 2024. E nesse momento da arrecadação é que você vai perguntar: esse tributo, ele pertence ao Estado? O que é que acha? Tributo é do Estado. Então, pertence ao Estado. Será uma receita orçamentária, pois a renda é do Estado. Então, vou repetir aquela máxima. Toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Conclusão: caso o projeto
da Lei Orçamentária Anual tenha sido encaminhado e sancionado antes da criação de um novo tributo, este, ao ser arrecadado no próximo exercício, mesmo não constando na LOA, deverá ser classificado como receita orçamentária. Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhe retiram o caráter orçamentário. Gente, o que realmente vai caracterizar uma receita como sendo orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado. Existem receitas orçamentárias que não estão na LOA, mas a renda pertence ao Estado. O exemplo que eu acabei de dar. E toda receita prevista na LOA é orçamentária, portanto, renda que pertence ao Estado. Continuando lá aquele texto. Haja vista o artigo 57 da Lei nº 4320 de 64, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente ingresso financeiro orçamentário, inclusive a proveniente de operações de crédito. Eu cito aqui o artigo 57 da Lei 4320/64, que merece uma explicação adicional para que você não possa ser induzido a um erro por conta da redação deste artigo. Vamos entender perfeitamente? Telinha. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, que eu vou ter que falar agora, né, já que eu citei, vou ter que falar o que temos aí no parágrafo único do artigo 3º. Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Gente, o que é uma operação de crédito? É uma dívida. Então, o Estado vai ao banco, negocia com o banco, contrata uma dívida e recebe o valor. Então, chamamos de operação de crédito. Isso aí é receita orçamentária. Então, uma operação de crédito arrecadada, estando ela prevista ou não no orçamento, sempre será receita orçamentária. Sempre, toda a vida. Operação de crédito, ok? Sempre será receita orçamentária. Se você voltar para a tela anterior, deixa eu voltar aqui, vai ver aqui, ó, inclusive as provenientes de operações de crédito. Sabe o que a banca faz? Excluindo as provenientes de operações de crédito. Excluindo não. Inclusive as provenientes de operações de crédito. Então se liguem, a banca pode trocar inclusive por excluindo e invalidando tudo. Wilson, você citou aí o parágrafo único do artigo 3º. O que é que temos? No artigo 3º e no parágrafo único. É importante também, hein? Importante também. Vejam só. Artigo 3º. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo, não se consideram para os fins deste artigo. Este artigo é o artigo 3º. Observem que o caput do artigo 3º trata de receita orçamentária. Aí vem o parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo. Ou seja, no parágrafo único vamos encontrar receita extra. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita. Para tudo, para não confundir. Uma operação de crédito é receita orçamentária e sempre será. Acontece quando eu vou ao banco, negocio com o banco e contrato essa dívida. Operação de crédito. Diferente da operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Digamos que um município qualquer da federação, ele está com seu saldo bancário quase no vermelho. Mas daqui a 40 dias, 50 dias, ele vai arrecadar seus tributos. Só que hoje ele está no vermelho.
Aí vai para um banco. Conversar com o banco, né? Para ilustrar e para que você entenda melhor, a conversa, vou personificar. A conversa será assim. Município. Olá, banco, tudo bem? Aí o banco. Olá, município, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. Mas banco é o seguinte, estou quase no vermelho. Quase no vermelho. Mas daqui a 50 dias vou arrecadar tributos. Mas só daqui a 50 dias. Aí o banco. Entendi. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou lhe ajudar. A gente sabe que o banco ajuda, né? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Fazer o seguinte, 50 dias Tu não vai esperar isso não. Eu vou tirar agora. Você, município, presta atenção. Você, município, vai contratar uma operação de crédito diferente. Será uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Eu vou antecipar o seu recebimento. Então, quando o município receber essa operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, que chamamos simplesmente de ARO, ele deverá contabilizar essa renda como receita extra-orçamentária. Sabe por quê? Porque será receita orçamentária daqui a 50 dias, quando efetivamente ele arrecadar. O que aconteceu hoje foi o banco antecipou para o município. Então, ele não pode também considerar essa renda como receita orçamentária. Senão, ele irá contar duas vezes a mesma receita orçamentária. Uma pela antecipação e a outra daqui a 50 dias, quando houvesse a efetiva arrecadação. Então, não confundam. Operação de crédito, toda a vida será receita orçamentária, estando ela prevista ou não na LOA. Mas a ARO, que é uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, sempre será receita extra-orçamentária e jamais estará prevista na LOA, como receita a ser arrecadada, porque na LOA só encontramos a previsão de receita orçamentária. Ok? Voltem. De novo, não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Essa parte final é importantíssima. E outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Toda receita extra-orçamentária provocará essa entrada compensatória. Wilson, não estou enxergando essa entrada compensatória. Ainda estou com uma certa dificuldade. Vai melhorar agora. Ingresso extra-orçamentário. Recursos financeiros que apresentam caráter temporário. Vamos aqui marcar? Caráter temporário. É uma receita transitória. E não integram a LOA. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Vou explicar tudo isso. Exemplos: depósitos em calção, fianças, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Operações de crédito, via de regra, classificam-se como receita orçamentária. O que eu quero dizer com isso? A operação de crédito, quando você estiver lendo a sua questão, e quando a banca parar por aí, operação de crédito sempre será receita orçamentária. Mas se a banca continuar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, será receita extra. Na sequência, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARO, são uma exceção à regra dessas operações. Classificam-se como receita extra-orçamentária, conforme o artigo 3º da Lei nº 4320 de 64, lá no parágrafo único, né? Por não representarem novas receitas ao orçamento. A matéria pertinente à ARO, aí eu coloquei a matéria que não nos cabe nem nos interessa.
Mas agora vamos entender, através de um esqueminha gráfico, como toda receita extra se comporta. Na realidade, não vamos entender agora. Vamos entender daqui a pouquinho, quando eu voltar. Fica aí a dúvida no ar e a curiosidade. Daqui a pouco eu volto. Uma aguinha aí, relaxa e voltem para a gente estudar aqui graficamente o comportamento da receita extra-orçamentária. Até já.